nós temos o nosso querido companheiro Manuel Gamas. E quando eu digo querido, gente, isso vem do fundo do coração. Não só a minha pessoa em particular, pela amizade de mais de 20 anos, mas a casa em si, que deve muito ao Manuel também, desde os seus primeiros dias da existência da nossa casa. Manuel tem sido sempre um grande colaborador. Manuel, seja bem-vindo. E Manuel hoje vai nos trazer a parábola do Bom Samaritano. Bom dia, amigos. Bom dia. Hoje acertei, né? Ótimo. Que Jesus possa nos envolver num abraço fraterno. E nós sempre agradecemos também a Deus pela oportunidade que essa casa nos dá de reparar os nossos erros através da pequena contribuição que damos, que são com as palestras. E hoje nós iremos trabalhar um tema que é muito conhecido por nós, espíritas, que está no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, a parábola do Bom Samaritano. Conta que, certa vez, um doutor da lei se levantou e perguntou para Jesus, querendo tentar Jesus, perguntou para Jesus, o que fazer para conquistar a vida eterna? Jesus, então, sentindo a sua astúcia, olha para ele e faz uma pergunta. O que está escrito na lei? E como tu lê a lei? Logo ele respondeu Jesus. Ele disse, amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o coração, de todo o espírito, e ao próximo como a si mesmo. Jesus olhou para ele e disse, então tá ótimo, vá e faz tu o mesmo. Só que o homem ficou a analisar agora. Agora, ele foi tocado profundo no coração. Agora a astúcia, aquela vontade de pegar Jesus, de colocar Jesus contra as leis mosaicas, se foi. Agora a pergunta que ele iria fazer para Jesus era a pergunta de um menino, de uma criança, perguntando ao pai ou à mãe. Jesus agora olha para aquela criatura como se fosse o seu filho, como se fosse uma criança espiritual perguntando a ele. E era um doutor da lei. O doutor da lei, desde os 12 anos de idade, ele era levado para estudar toda a lei mosaica, para depois se tornar doutor da lei. Como Paulo de Tarso, ou Saulo de Tarso, que na época era doutor da lei, nós sabemos, quando nós lemos o livro Paulo e Estevão, desde os 12 anos que Paulo bebia dos conhecimentos das leis mosaicas. Então esse homem vira para Jesus agora e indaga Jesus. Indaga uma pergunta assim, muito simples, uma pergunta que principiantes da doutrina espírita não faria para Jesus. Ele olha para Jesus e diz, quem é meu próximo? Não é uma pergunta simples, gente. É uma pergunta simples, mas sem resposta para muitos de nós. Porque agora nós observamos esse homem, vamos colocar na posição desse doutor da lei. Vamos analisar um pouco esse doutor da lei, antes de entrar na parábola, antes de Jesus falar uma historinha para aquela criança. Vamos analisar um pouco esse doutor da lei. Esse homem, ele era conhecedor da lei. Ele sabia da lei. Ele sabia das coisas. Ele já tinha lido quem que era o próximo dele. Ele sabia de cor o que fazer para conquistar a vida eterna. Todo judeu sabia de cor isso na mente. Amar a Deus sobre todas as coisas, respeitar a Deus
colocar Deus em primeiro lugar e amar o próximo como a si mesmo. Todos eles sabiam. Só que faltava algo para esse homem e para muitos outros daquela época, a prática daquilo que ele estudava. Ele era o doutor da lei. Ele conhecia, mas ele não sabia quem era o próximo dele. Por quê? Porque dentro do coração daquele doutor da lei, ainda carregava a indiferença para com os samaritanos. Desculpa, gente. Os samaritanos, que eram irmãos de sangue. Quem eram os samaritanos? Os samaritanos faziam parte da Palestina. Só que os samaritanos foram invadidos pelos assírios. Os samaritanos, alguns dos samaritanos, coabitaram, as mulheres coabitaram com os invasores, e aquelas pessoas que nasciam na Samaria já não tinham coração, já não tinham sangue puro. Alguns adotavam os cultos que os assírios tinham, que era o culto politeísta. Então eles não consideravam os samaritanos puros, os judeus daquela época. Os judeus que viviam na Judéia não consideravam. Então tinha essa luta, essa briga, essa indiferença para com os nossos irmãos. Obrigado, amiga. Tinha essa indiferença para com esses nossos irmãos. Os judeus que viviam na Galileia, os judeus que viviam na Judéia, e no meio estavam os samaritanos, que eram considerados pessoas de má vida. Quando ele pergunta para Jesus quem é meu próximo, ele não queria saber nem do nome de um samaritano perto dele. Porque para ele o samaritano não era próximo dele. Tinha outro povo que naquela época os judeus adoravam, que eram os romanos. Os invasores. Os que dominavam toda a Palestina. Os judeus tinham que pagar impostos para os romanos. E naquela época os judeus não gostavam de pagar imposto. Naquela época. Eles odiavam os romanos, gente. Os romanos pegavam um judeu e davam concessão para o judeu cobrar impostos dos próprios judeus. Que era o caso do Zaqueu, do Mateus. Então eles amavam pagar os impostos. Não, eles odiavam os romanos. Se um judeu estivesse passando na rua e um oficial romano parasse ele tinha que andar 1000 passos. 1000 passos, carregando alguma coisa que o oficial pedisse. Você lembra que Jesus fala, se pedir para andar 1000, anda 2000, 3000? Eles amavam os romanos. Odiavam. Os romanos não eram próximos deles. Naquela época, na visão daquele homem, naquela visão imatura, do espírito imaturo, o próximo dele era aqueles que pensavam como ele. Aqueles que conviviam bem próximo dele. Esse era o próximo dele. Os outros não eram próximos dele. Então ele pergunta, quem é meu próximo? Jesus, então, coloca agora uma situação encantadora. O mocinho da parábola é o samaritano. É como se um muçulmano chegasse para Jesus e perguntasse, quem é meu próximo? E Jesus fala assim, eu vou contar uma história, uma parábola para você. E na parábola que ele vai contar para o muçulmano, ele coloca o judeu como mocinho. Como herói. Estão sentindo a coisa?
Jesus então começa a falar da parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. E nessa descida de Jerusalém para Jericó, esse homem foi apanhado por ladrões, que tomaram tudo que ele tinha, bateram, deixaram semi-morto na estrada. De Jerusalém para Jericó. De repente passou um levita que trabalhava descendo de Jerusalém para Jericó. Um levita passou, olhou aquela situação e virou de lado e se foi. Um sacerdote que descia de Jerusalém para Jericó também passou e viu aquele homem semi-morto. Ele só deu uma viradinha e se foi. Mas um samaritano, olha a palavra que Jesus usa agora. Não esqueçam que a gente vai trabalhar essa palavra. Um samaritano que viajava pela estrada, ele não descia. Um samaritano que viajava pela estrada, quando passou, ele viu o homem caído no chão. Ele olhou e foi tocado de compaixão. Ele foi tocado de compaixão, ele foi até esse homem e começou a curar as feridas, a trabalhar nas feridas com azeite e vinho, colocando ataduras. Coloca o homem na animalha. Alguns falam que foi um jegue, uns falam que foi um cavalo, uns falam que foi um camelo. É uma briga por causa disso. Mas o que foi um animal? Ele coloca o animal, o homem sobre o animal, e leva até uma hospedaria. Chegando na hospedaria, ele fica com o homem, pernoita com o homem que ele não conhecia. Paga tudo para o homem e você vai. E diz: quando voltar, se tiver outras despesas, eu pagarei. E se foi. Nunca perguntou quem era o nome do homem que estava caído. Oh, my Deus. Esse Jesus é danado, né, gente? Ele coloca a gente em cada coisa. Ele olha para o judeu, para o doutor da lei, e diz: quem foi o próximo daquele que estava caído? Gente, isso é profundo agora. Eu chego a arrepiar. Porque o homem ele tinha tanta indiferença, o doutor da lei, para com o samaritano, que ele não fala: ó samaritano, aquele que teve misericórdia do que estava no chão. Olha a indiferença, gente. Ele saiu sem reconhecer quem era o próximo do próximo. Sem sentir profundamente, porque a indiferença ainda existia. Se ele tivesse sentido profundamente, ele falava: ó samaritano, que é o meu irmão também. Aí cairia por terra todo o preconceito que ele tinha para o samaritano, tudo cairia por terra. Mas não. Ele disse: aquele que teve misericórdia porque estava no chão. Vamos trabalhar um pouquinho isso, gente? Todos nós estamos na Terra por um objetivo, consciente ou inconscientemente. Todos estamos buscando a plenitude. Todos estamos buscando a paz de consciência. Todos estamos buscando essa vida eterna. O que é essa vida eterna? Essa convivência com a consciência cósmica.
essa convivência com Deus, esse fechar dos olhos e continuar fechando os olhos e sentir nós mesmos. Porque muitas vezes nós não conseguimos fechar os olhos porque tanta coisa de errado que está na nossa consciência nos acusando, que nós preferimos abrir os olhos para nos distrair com as coisas de fora. Quantas pessoas que buscam vícios, o alcoolismo, a drogadição, porque não conseguem fechar os olhos para poder visitar o íntimo. E busca o alcoolismo, busca as drogas, para poder causar uma anestesia, para que eu possa ficar por alguns minutos anestesiado e não sentir o turbilhão que está dentro de mim. Mas todos nós estamos buscando essa ligação com a consciência cósmica. Todos nós estamos buscando sermos felizes. A forma como nós estamos buscando talvez seja um pouquinho equivocada. Talvez ainda não temos maturidade espiritual para podermos mergulhar profundamente nessas coisas essenciais que nos faz pessoas completas, plenas. Por isso que Jesus começa agora a trabalhar com esse homem. Ele fala, um homem. O que é o homem? Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Um homem, o espírito imortal. O espírito imortal no processo da evolução. O espírito não tem nome. O espírito não tem sexo. O espírito é um espírito. Quando nós amamos alguém, nós amamos o espírito. Quando nós vamos ajudar alguém, nós temos que ajudar o espírito. Quando nós olhamos a pessoa como espírito imortal, todo preconceito se vai. Por isso que nós espíritas, às vezes, nós somos taxados de um pouquinho de loucos, porque quando a pessoa chega no centro espírita para conversar com a gente fala com a pessoa, olha, você não precisa ser espírita para poder estar aqui não, minha irmã. Você pode continuar no catolicismo tranquilo. Porque nós entendemos que a doutrina espírita, ela acolhe o espírito imortal e não religião. E não rótulo. Então, quando nós espíritas, quando vamos ajudar alguém, por exemplo, nós visitamos asilos, nós visitamos 2 asilos, visitamos uma casa de deficientes mentais. Ninguém sabe qual a religião que nós seguimos. Nunca falamos. Só falamos quando a pessoa insiste demais e nós sentimos que ela tem maturidade espiritual para entender o que nós estamos falando. Se ela não tem, e se ela não pergunta, nós tratamos ela como se ela fosse um espírito imortal. Um católico. Eu converso com as mulheres católicas lá como se fosse católico. Eu católico. Porque eu fui católico, aí que eu... O protestante, eu converso como um protestante. Como é que eu vou pegar uma mulher de 80 anos, que viveu 40 anos no protestantismo, e vou falar de reencarnação para essa mulher? Que não tem maturidade para poder entender essas coisas. Maturidade espiritual. Nós temos que tratar do espírito. O rótulo tão pouco importa. A cor, a nacionalidade, tão pouco importa. O espírito não tem cor, o espírito não tem nacionalidade. Só na Copa, né, que a gente não vai um pouquinho com os argentinos, né? A gente esquece essa parábola na Copa. Os belgas agora a gente tem um amor fraterno muito grande por eles. Mas nessa parábola Jesus coloca um homem, o espírito imortal, descendo de Jerusalém para Jericó. O que significa isso? Várias vezes no Evangelho, Jesus coloca as alturas e a baixada.
o monte e a planície. O que significa Jerusalém? Naquela época, Jerusalém é a cidade santa. Jerusalém era onde todo bom judeu tinha que ir, pelo menos uma vez por ano, ele tinha que ir pagar. Ele tinha que fazer promessas, ele tinha que dar um bode para poder espiar as coisas erradas que ele fez durante o ano. Por isso chama bode expiatório. Então você dava o bode, e eles matavam o bode, e aí você saía lá livre com o sangue do bode. É bom isso, né, gente? Na doutrina espírita não tem isso mais, né? Tem o passe. A gente fica um ano sem vir no centro, vou lá tomar um passinho. A gente vem no centro, toma um passe e sai. Eu fui, agora eu estou bem. E depois de um ano a gente volta de novo. Eu vou lá no passe tomar uma aguinha fluidificada, eu preciso tomar água. Eu vou lá no passe porque eu preciso conversar um pouquinho com o Cabral. A gente conversa um pouquinho e a pessoa dá orientação, aquela orientação. Então, agora tá bom. Depois de um ano eu volto de novo. É o bode expiatório. Do mesmo jeito. A cidade santa era Jerusalém. Do outro lado, Jericó era a cidade da materialidade. Jericó, eles falam que é uma cidade linda das palmeiras. No inverno era mais quente do que Jerusalém, porque Jerusalém estava no alto, 2.000 metros no alto, acima do nível do mar. Jericó estava abaixo do nível do mar. No inverno era mais quentinho estar lá. Fora que tinha as piscinas. Os romanos construíram piscinas lá. E lá eles ficavam nas piscinas e tinham as prostitutas, tinha os prostíbulos, tinha o mercado, tinha o comércio. Tudo que era da terra estava ali em Jericó. A representação da materialidade. Olha como que Jesus trabalha na mente, na nossa mente através de histórias. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, o espírito imortal na sua jornada evolutiva. Quanto de nós saímos do mundo espiritual depois de termos falido em outras reencarnações? E no mundo espiritual nós planejamos, nós estamos mais com a consciência aberta para poder modificar, para podermos sermos felizes. Planejamos, eu quero ir nessa família, eu quero fazer isso, eu quero reencarnar para mim e ir para o Brasil, do Brasil eu quero ir para Long Branch, e no Long Branch eu vou ajudar a fundar um centro lá. Me manda com a mediunidade, porque eu quero trabalhar no centro, lá em Long Branch, com a mediunidade. Mas, meu irmão, você tem certeza que você quer ir para Long Branch? Lá tem uma praia. Não, é lá mesmo, porque é lá que eu vou testar mesmo a minha força de resistência. E nós saímos do mundo espiritual para virmos para aqui. Na saída de Jerusalém para Jericó, Jerusalém representa a busca espiritual, a transformação íntima, a ligação com o espírito, a ligação com a consciência cósmica. Tudo isso é Jerusalém. Jericó representa tudo aquilo que nos segura na terra, tudo aquilo que nos faz ficar presos na terra, o apego às coisas materiais. Quantas vezes, meus irmãos, eu não sei se passa com você, mas talvez eu seja espírito mais inferior, quantas vezes nós paramos, nós pensamos, meu Deus, como que eu gostaria de fazer isso? Como que eu gostaria de visitar mais os asilos? Mas no domingo de manhã, vem aquela coisa e diz, não, você é filho de Deus, você tem que sair um pouco. O inverno aqui é só 3 meses. O verão aqui são só 3 meses. Você tem que ir na praia, você tem que curtir, você tem que colocar um pouquinho de sol na cara. Tem que cuidar do corpo. Quantos irmãos que começam os trabalhos na casa espírita, meus irmãos, naquele fogo, já está lá em Jerusalém, naquele fogo, e de repente, pouco a pouco, vai caindo a vibração, vai caindo aquele desejo,
aquele desejo de modificação, aquele desejo de trabalhar no bem, vai pouco a pouco caindo, e de repente a pessoa volta para Jericó. Tem semanas que a gente está lá em Jerusalém. Tem semanas que a gente está lá em Jericó. Durante a semana, tem dias que a gente está super espiritualizado. A gente perdoa todo mundo. Abraça todo mundo. É tudo fantástico, tudo maravilhoso. Mas tem dias que nós estamos lá em Jericó. Sintonizamos com Jericó de novo. Porque Jericó, meus irmãos, nós somos espíritos imperfeitos. Jericó ainda está em nós, em nosso íntimo. Jericó ainda representa as múltiplas reencarnações que nós passamos, que nós caímos, que ainda está muito forte dentro de nós. Paulo de Tarso falava, aquilo que eu quero, esse eu não faço. Aquilo que eu não quero, esse eu faço. Isso Paulo de Tarso. Nós somos do mesmo jeito. Eu tiro o chapéu para quem está aqui hoje, principalmente os homens que gostam de futebol. Deixar uma final da Copa para estar aqui ouvindo falar alguma coisa. Saiu de Jericó. Não é o Brasil, né? Ai. Deixamos Jericó para podermos escolher Jerusalém. Os estudos da casa, meus irmãos, nos fazem penetrar em nós, nos faz conhecer esse Jericó, olhar para esse Jericó e trabalhar esse Jericó dentro de nós. Mas quão poucos são os que participam dos estudos? Principalmente do conheça a ti mesmo, eu penso que tem aqui na casa. Já teve ou já tem? Tem ciclos. Um trabalho de conhecimento íntimo. O que acontece muitas vezes? Nós chegamos na casa espírita tão entusiasmados que pensamos que já modificamos tudo. E quando acontece aqueles deslizes, que é normal, porque nós somos espíritos inferiores, nós desistimos das tarefas, até do centro espírita, por causa de um erro. Por causa de uma dificuldade que eu não consegui vencer ainda. O estudo do conhece a ti mesmo nos faz encontrar com esse visitante de Jericó. E sermos misericordiosos com ele. O estudo, esse auto-encontro que esse estudo promove, faz com que a gente encontre conosco mesmo e nos auto-perdoemos. Porque sem auto-perdão e sem auto-amor, é muito difícil nós lidar com esse homem de Jericó que ainda está dentro de nós ainda. Não podemos criar muitas expectativas na convivência com esses homens de Jericó. Já que nós somos de Jericó, nós também convivemos com muitas pessoas que pensam, que agem como homens de Jericó. E nós criamos expectativa nessas pessoas. E quando essas pessoas não correspondem, nós queremos que ela pense como Jerusalém. Nós queremos que essas pessoas sejam espíritos superiores. Quando essas pessoas não agem como nós queremos, nós condenamos essas pessoas. É o próximo capítulo agora. 2 homens. Esses homens são especiais. Eles não são qualquer um, gente. São dois religiosos. Um levita que trabalhava no templo, descia de Jerusalém para Jericó. Afirmam que, alguns estudiosos, que os levitas, que muitas pessoas que trabalhavam no templo, viviam em Jericó, porque era muito difícil, muito caro viver em Jerusalém.
Então eles tinham que fazer essa viagem de 24 quilômetros todos os dias. De Jerusalém para Jericó. Só que Jesus traz uma imagem profunda. Porque esses dois homens é a representação da religião. Eles passam, eles estão descendo, mas como? Como que eu posso estar na religião e estar descendo? Como eu posso estar convivendo, lendo essas coisas, todas essas coisas, e estar descendo de Jerusalém para Jericó? Como é que funciona isso? O que Jesus queria dizer? Há uma diferença muito grande de religião e religiosidade. Espiritualização. Esses dois homens que trabalhavam no templo, quando eles desceram, eles olharam e ficaram indiferentes àquele homem que estava no chão. Eles estavam preocupados com o quê? Toda vez que você ia no templo, você se sentia puro, você era purificado de todos os males, de todos os pecados, e se você tocasse numa pessoa moribunda ou uma pessoa morta, você ficaria novamente impuro. Tinha que voltar novamente no templo para fazer todo aquele processo de ritual que faziam para a pureza íntima. O que Jesus quer dizer, gente? A diferença de religião para religiosidade. Joana Diante trabalha muito isso agora nos seus livros de psicologia. Porque a religião é dos rituais. A religião é do comodismo. A religião é, às vezes, uma ação social. Eu vou para o centro porque eu gosto de ir, mas eu não entendo por que eu estou no centro. Eu vou no centro porque eu vou encontrar com os amigos que estão lá. Eu vou no centro para não ficar em casa sozinho. Como não quero ficar em casa depressiva, eu vou para o centro abraçar as pessoas. Ter com as pessoas. E nós vemos que, às vezes, o movimento espírita passa por um processo de superficialização. Que processo é isso? Nós adentramos a casa espírita, o templo espírita, mas nós não entendemos por que estamos aqui. Nós assistimos a palestra, nós assistimos os estudos, depois que saímos dali, nós perguntamos o que o palestrante falou, nós não sabemos. Não nós aqui, o pessoal da nossa casa, viu? Porque estamos aqui como se fosse uma visita social. E, gente, isso é totalmente natural. Não é normal. Mas é totalmente natural. Por quê? É o atavismo religioso que nós ainda carregamos. Que diabo de atavismo é esse? Quando nas outras reencarnações nós éramos católicos, protestantes, e que nós tínhamos que todos os domingos estar lá batendo ponto na igreja para nós podermos ir para o céu. E a gente vestia aquela roupa mais linda, então a pessoa vestia uma roupa melhor, e a gente na outra semana que vem você me paga. Na semana seguinte eu tinha que vir com a roupa mais emperequetada do que a outra. E aí nós participávamos daqueles cultos, daqueles rituais que não tinha essência moral. Nós saímos de lá sem entender como fazer uma reforma íntima, como modificar. Por quê? Porque era tudo ritual. Tudo ritual. E antes, eram lidas tudo em latim. Como é que a gente entendia esse latido, gente? E as pessoas saíam do mesmo jeito que entravam. Então, esse vício psicológico ainda existe dentro de nós, mesmo na época de Jesus. Na época de Jesus, os judeus tinham os cultos, os rituais, mas eles não sentiam o que a lei queria falar com eles. Porque era a lei do olho por olho, dente por dente. E Jesus a todo tempo estava batendo nessa tecla, espiritualização.
A diferença entre religião e espiritualidade. Espiritualidade é nós sentirmos a religião, nós sentimos os conteúdos que a religião traz e colocar esses conteúdos no nosso íntimo e fazer que isso haja uma modificação sincera, efetiva, paulatina, eficaz, constante. Isso é religiosidade. Nesse momento agora, tudo que nós estamos falando, os irmãos estão analisando, estão pegando o que é bom para isso, o que é aquilo. Cada um de nós pega um ponto diferente, um ponto onde está mais fraco o nosso íntimo. Isso é religiosidade. Isso é espiritualização. Você ouve, você lê, analisa, interioriza, trabalha no íntimo e exterioriza através do comportamento e das palavras. Oh my God. Às vezes a gente pega as leituras espíritas, por exemplo, uns livros maravilhosos do Emmanuel, que é aquele livro, aquela coleção Fonte Viva. E nós abrimos ao léu. E pegamos aquilo, abrimos ao léu, e se não é aquela que eu preciso, a gente fecha. Não, essa aqui não é para mim, essa aqui é para a Maura. Você tem que modificar e acabar em si o egoísmo. Não, essa aqui não é para mim, não. Egoísta é Maura. A espiritualização é nós lermos o que essa mensagem quer dizer para mim. O que ela quer falar comigo. O que esse estudo quer falar comigo? Às vezes nós estamos fazendo palestra e tem um casal assistindo palestra e a gente fala uma coisa e um olha para o outro e fala assim, é para você. Certa vez uma mulher chegou e nós terminamos a palestra e lá no nosso centro nós gravamos. Olha o terror, gente, a pessoa tem que ouvir a gente de novo. Então a pessoa pegou a palestra e veio assim contra o peito e me procurou. Falou assim, agora vou dar o meu primeiro autógrafo. Eu fiquei todo assim, né? O meu primeiro autógrafo eu vou dar. Aí você, não é autógrafo, não. Eu vim agradecer você pela palestra. Mas essa palestra não é para mim. Você não é para você, amiga? Não. Essa palestra é para o meu marido que está em casa. Ele vai ter que ouvi-la nem que for dormindo. Porque é para ele. E a palestra é sobre casamento. Quem é que não tem dificuldade dentro do casamento, gente? Só o marido? Os dois. E eu fiquei pensando, a pessoa não ouviu a palestra. Estava pensando na outra pessoa lá fora. É o velho religioso. Mas aquela pessoa que está buscando a espiritualização, busca para si mesmo. O que isso quer falar comigo? Sem consciência de culpa, gente. Temos que acabar com isso, com essa consciência de culpa. Nós não podemos analisar o nosso íntimo por causa da consciência de culpa. Meu Deus, eu fiz esse erro. Fez, já está feito. Agora se responsabilize pelo erro que foi feito. A consciência de culpa não vai nos levar a nada. Analise, observe, responsabilize pelo erro que fez e vamos consertar isso. E aí Jesus agora coloca um outro personagem. Jesus diz que o samaritano viajava de Jerusalém para Jericó. Se ele viajava, ninguém sabia se ele estava descendo ou se estava subindo. É o espírito quando atinge a maturidade espiritual. É aquela frase que Jesus fala, nós temos que viver no mundo sem ser do mundo. Nós temos que ter autoridade moral para nós descermos nas baixadas e não sermos afetados nas baixadas e podemos ajudar aqueles que estão caídos nessas estradas. Certa vez o Chico Xavier chegou para o Emmanuel propondo que iria fazer um evangelho no lar numa casa de prostitutas. Numa casa de mulher que vende ilusões.
Então Emmanuel disse, meu filho, você pode sair de lá? E Chico, na inocência, não sei se é inocência, ou se ele queria passar um ensinamento a gente, ele disse, claro que eu vou sair de lá. Não, Chico, eu estou perguntando, psiquicamente, o seu pensamento pode sair de lá de dentro. O Chico podia. E ele fazia esse evangelho com elas. Mas, infelizmente, pouquíssimos de nós podem participar de um negócio desse. Tenho amigos que inventam desculpas de espírito inteligente. Ele diz, Manuel, eu só visito esses bares toda semana para me influenciar os que estão lá. Eu vou lá até bebo, por sacrifício. Mas bebo vinho. Por sacrifício eu estou lá com eles. Eu digo, ok, eu estou vendo o sacrifício. Estou vendo o sacrifício. Nós não temos autoridade moral para isso, gente. De estarmos toda semana num bar, as pessoas bebendo, as pessoas falando da vida dos outros, as pessoas se comendo uma pelos olhos. Não temos ainda, gente, essa maturidade espiritual para estarmos ali e não sermos afetados. Tanto pelo lado espiritual, quanto pelo lado físico das pessoas que estão encarnadas, quanto os desencarnados. Nós vamos pouco a pouco sendo contaminados. Pouco a pouco. O que você está fazendo no centro, Manuel? Fica aqui, olha aqui, olha aqui. Olha aquela vodka tão gostosa, tão maravilhosa. Olha aquela cervejinha geladinha, sem álcool. É sem álcool, bebe. E eu começo a beber sem álcool. Porque nós não temos ainda essa maturidade do Chico de irmos profundamente nessas baixadas, nesse Jericó, e não sermos afetados. O espírito maduro, o espírito que sabe o que quer, o espírito que está buscando a elevação, ele vai nessas zonas, ele ajuda aqueles que estão precisando, sem contaminar. Mas algo interessante que acontece, meus irmãos. Jesus fala que quando o samaritano olha para o que estava caído no chão, ele é tomado de compaixão. O que é compaixão? Piedade, empatia. É você olhar para alguém que está caído, para alguém que está errando. Oh my God! Você olha para alguém que está errando, e você sentir empatia pelo erro da pessoa, pela dificuldade da pessoa. Você sentir compaixão, você sentir junto com a pessoa o sofrimento que a pessoa está passando. Mas de vez em quando a gente fica de cima, olhando. E queremos passar lição de moral na pessoa que está caída. Ficamos olhando de cima a pessoa caída, e nós olhamos como se fossem os levitas e como se fossem os sacerdotes. Olhamos e é a lei de causa e efeito. Na outra reencarnação você vai trabalhar mais. É a lei de causa e efeito, isso, é isso, aquilo, é a reencarnação. E nós não estendemos o braço para as pessoas. A doutrina espírita é uma doutrina de assistencialismo? Não. Nós sabemos disso. Nós temos que trabalhar forte isso também dentro de nós. A doutrina espírita não é uma doutrina de assistencialismo. Nós não estamos na Terra para fazer o trabalho dos governantes. E saímos, damos sopa. É obrigado o centro espírita. Todo centro espírita tem que ter sopa. Todo centro espírita tem que ter uma creche. Todo centro espírita tem que ter. Não é obrigado. Nós temos que saber, nós temos que afinar com o trabalho que as pessoas que estão ali se afinam e podem fazer. Uns vão visitar abrigos com pessoas com deficiência mental. Uns vão visitar abrigos com pessoas doentes de câncer, de AIDS. Fogo selvagem. Estava acabando de conversar com um amigo ali agora. O fogo selvagem, uma doença que corrói os braços das pessoas. Que a pessoa vai se desgastando viva, gente. Desgastando viva. E nós sabemos que não há, que nós
Todos somos chamados para fazer algum trabalho. Que não há necessariamente aquele trabalho que uma casa faz, eu tenho que fazer. Pode ser outro. Porque quantos são os samaritanos que estão caídos, os viajantes que estão caídos, esperando a presença de um samaritano? Quantos que são? São muitos. Meus irmãos, não há necessidade que nós formemos um grupo de pessoas para podermos sair cuidando de pessoas que estão lá fora. Nós podemos sair sozinhos, no nosso trabalho, e sentir as pessoas que trabalham ali. E ali nós podemos consolar alguém que está prestes ao suicídio. Alguém que acabou de desencarnar um parente. Na semana passada, peguei as minhas 2 filhas, e nós fomos visitar um local lindo, que nós podemos ver a paisagem, de lá a gente via o mar, e tinha os bancos, que todos sentavam, e uma sorveteria, que Peter come também, e muito. E lá nós pegamos o sorvete, e nós começamos a brincar, a pequenininha não parava um minuto, ia para lá, ia para cá. E eu peguei e disse, eu vou sentar nesse banco aqui e vocês quebram tudo lá. E eu fiquei sentadinho no banco, e de repente chegou a senhora e disse em espanhol, tu habla espanhol? Disse, sim, como não? Hablo espanhol, hablo italiano, francês, chino, tudo. E começamos a falar espanhol. Sentei, ela olhou para mim com os olhos cheios de água. Olha que interessante, gente. Nunca vi a pessoa na vida. Esse banco era onde eu sentava com meu marido, que desencarnou há 1 ano e 4 meses. Os olhos cheios de água. Eu digo agora, começou o atendimento fraterno aqui. E comecei a ouvir, quase com 1 hora, ela falando toda a vida, como eles comiam sorvete, como é que eles sentavam, como é que eles se levantavam, como é que ele falava, a viagem que ela fez antes da morte, como foi que ele morreu. E foi falando tudo, falou tudo, até que uma amiga que estava lá do outro lado viu. Disse, se eu não tirar ela ali, ela não vai sair dele nunca, aquele rapaz. E a amiga chegou e disse, quem é esse que você está conversando? Não, eu acabei de conhecer aqui agora. Ela olhou assim, que loucura é essa? E ela foi falando, e continuou falando, e a amiga também agora trouxe os problemas dela, e começou a falar, e eu ali, falando, debatendo, em espanhol. E fomos conversando, e as minhas meninas olhando para mim, e agora, que hora que vai ser, que o papai vai sair daqui? E nós fomos conversando, até que elas desabafaram por completo, e se foram. Imagina se eu chegasse naquele banco e ela chegasse para sentar no banco e perguntasse, tu habla espanhol? E eu falasse, não, eu sou americano. Porque é assim que eu vejo alguns brasileiros fazendo. Don't speak Spanish. Você perderia a oportunidade de conhecer e sentir o problema de alguém, participar por 1 hora da vida de alguém. Perdi a oportunidade. Meus irmãos, a maioria de nós só somos solitários porque não somos solidários. Nós não queremos saber da vida, da problemática das criaturas, das outras pessoas. Nós vivemos o nosso mundo, nós formamos o nosso mundo encantado. Eu, a minha esposa, o meu esposo, os meus filhos. E quando uma dessas pessoas falta no lar, nós desesperamos. Onde que está o meu esposo? Onde que está a minha esposa? Onde que estão os meus filhos? Foram para o college. O college, ali 1 hora de viagem. Mas eu entro em depressão. Porque não sou solidário. Meus irmãos, todos os domingos nós aprendemos uma lição diferente nos asilos. Não tem um domingo. Certa vez uma senhora chegou para nós e disse, eu moro a 5 minutos daqui, de pé.
Eu passava por essa rua todos os dias e olhava para esse asilo e perguntava: quem são as pessoas que moram nesse asilo, nesse lugar? O que as pessoas fazem ali dentro? Como é que elas vivem ali dentro? Quais são os sofrimentos delas? E ela nunca sentiu compaixão de adentrar o asilo. Certo dia, a lei de causa e efeito, através de uma enfermidade que ela não poderia ficar em casa, convidou ela a visitar esse asilo. Ela agora passou a ser uma das pacientes daquele lugar. Ela diz: meu Deus, por que eu fiquei tanto tempo sem visitar esse lugar? Meu filho, as pessoas aqui gemem de dor, a dor da solidão. As pessoas aqui, elas gemem, elas queriam que alguém as ouvisse, elas queriam que alguém falasse uma palavra: eu te amo. Só isso. E elas não têm. Outra vez, eu tive a oportunidade de visitar uma senhora fantástica. Ela tinha perdido o braço, a perna. Quando perdeu o braço e a perna, perdeu também a visão. O diabetes. Foi comendo pouco a pouco. E quando nós íamos conversar com essa mulher, hispana, de origem hispana, a voz dela parece que soava em nosso coração como uma sinfonia. Como é que pode? Essa mulher tinha que estar desesperada. Essa mulher tinha que estar gritando aqui. Essa mulher tinha que estar falando tudo de mal de Deus. E não, ela olhava para nós. Deus, falava em espanhol: o meu pai, Deus, sabe o que ele quer. Por isso eu estou aqui. Outra vez, uma amiga chegou e ela perguntou para uma amiga: o que você vai fazer hoje? A amiga disse: eu vou ter que fazer compra para me fazer comida para meu marido. Daquele jeito, né? Você sabe como é que é, né? Ela olhou para uma amiga e disse: como o meu sonho era sair daqui e fazer compras e cozinhar para alguém. Minha amiga caiu de costas. E ela entendeu: nós só conseguimos valorizar as coisas pequenas na nossa vida quando nós sentimos essas coisas, fazendo falta na vida dos outros. Meus irmãos, nós somos ricos. Nós somos ricos e não sabemos. Nós temos olhos, nós temos perna, nós temos oportunidade, nós temos saúde, nós temos tudo. O que é que nós estamos esperando? Nós estamos esperando que venha um câncer para falar conosco. Você tem que transformar o íntimo. Um divórcio para nós podermos procurar o centro espírita. Um filho que desencarna, um parente que desencarna, um pai que desencarna. É isso que nós estamos procurando para nós podermos nos doar pelas pessoas? Não, faça agora. Coloque no lugar das pessoas. Se fosse eu que estivesse num asilo hoje, o que eu gostaria para mim? O que eu gostaria? Que alguém me visitasse. Que alguém me abraçasse. Se eu não tivesse ninguém, porque nós conhecemos amigos aqui nos Estados Unidos, meus irmãos, que não tem ninguém. São sós. E eles ligam para a gente e nós não atendemos o telefone. Às vezes para falar a mesma coisa. Eu tenho uma amiga que me liga, ela fala a mesma coisa, eu fico uma hora ouvindo a mesma coisa, toda semana. É a terapia para mim. Mas se nós não pararmos para fazer isso,
Quem irá fazer, meus irmãos? O materialista? O ateu? O à toa? Não, somos nós. Por isso que Jesus tem uma passagem, Jesus fala, quando tive fome, me deste de comer. Quando estava com sede, me deste de beber. Quando estava enfermo, fosse me visitar. Quando estava no cárcere, veio ter comigo. Quando estava nu, me vestistes. Mas, Senhor, quando que foi? Quando que foi que estava nu? Quando foi que estava com fome, com sede? Quando que estava no cárcere? Quando que foi, Senhor? Porque todas as vezes que busca uns desses pequeninos, no cárcere, no asilo, no hospital, no sofrimento, na aflição, é a mim que estás encontrando. Pedro, a lição de Pedro é fantástica. Pedro sintonizou tanto com o amor de Jesus, tanta compaixão que o Pedro tinha pela miséria dos outros, que a sombra de Pedro curava as pessoas. Meu Deus! A sua sombra, imagina a sua sombra tocar no coração de alguém aflito e a pessoa se sentir aliviada. Então, o convite, meus irmãos, que ao sairmos daqui hoje, nós possamos nos tornar esse samaritano, os bons espíritas. Aqueles que vibram amor, aqueles que olham com amor, com ternura, com carinho, a todos, sem distinção. Que Jesus possa nos acompanhar em nosso labor, que não é fácil, mas não é impossível. De começar dentro do lar, das 4 linhas, amar esses lá dentro. Dedicar por esses que estão lá dentro. Ter compaixão, uma compaixão profunda daquele que vive contigo. Porque senão, não vale a pena. Não vale a pena buscarmos lá fora o que nas 4 paredes nós não conseguimos exercitar. Que Jesus nos abençoe, nos envolva hoje e para todo sempre. E desculpa porque eu passei 5 minutos. Vai ser menos 2 bônus horas.